Oi, gente, aqui é a Carol da Lovers Cake e hoje com vocês eu vou estar ensinando como fazer a prensagem de bolo, tá? Quando eu comecei foi uma das grandes dificuldades que eu tive e acredito que muitas de vocês também tenham. Então, primeiro eu peguei a minha forma, coloquei aqueles saquinhos plásticos, tá? Saquinho de supermercado mesmo. E esse bolo é de massa branca. Então, primeiro a gente forra ela com a primeira camada de massa, tá? Independente da forma, o processo é o mesmo, tá bom? Aqui a minha forma é de 16 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá? Então, aqui eu coloquei a massa. E importante, pessoal, sempre que vocês forem fazer, né, essa prensagem, forrem bem, tá, com o plástico, porque ele facilita muito na hora de desenformar o bolo, tá bom? Então, depois que coloca a primeira camada de massa, a gente precisa umedecer essa massa, tá? Porque ele vai ficar na geladeira, então ele precisa estar bem molhadinho e os clientes adoram, tá? Então, feito isso, eu ajeitei aqui o plástico, porque ele precisa estar bem firme, tá bom? Eu vou vir, então, com o recheio, tá? A primeira camada de recheio. A minha camada de recheio, ela é de ninho, tá? Eu vou fazer duas camadas aqui de recheio. Então, a primeira camada, ó, como vocês vão ver aqui no vídeo, eu medi com a colher, então eu fui colocando para dar a quantidade suficiente que eu acredito que seja bom pro bolo, tá bom? Então, eu fui colocando aqui, como vocês podem ver. O meu recheio ainda tava um pouquinho morno, tá, pessoal? Comigo nunca deu problema. E acredito se vocês colocarem ele morninho, para ficar mais fácil de mexer também, para poder espalhar. Então, eu fui colocando. Quando eu vi que tava suficiente, eu vim com a minha espátula, certo? Vocês podem ver que a minha camada é bem generosa. Eu vim aqui com a espátula, com a colher, melhor dizendo, e fui ajeitando. Percebam que às vezes é um pouquinho complicado por causa do saco, que ele fica se mexendo e ele precisa ficar bem firme, como eu já disse aqui. Então, eu fui ajeitando com a colher do jeitinho que eu achei que ficava bom. Feito isso, a primeira camada, eu vim de novo com a minha segunda camada de massa, tá? Essa minha massa, pessoal, como vocês podem ver, ela fica bem firme. Se vocês quiserem que eu passe a receita para vocês, é só vocês comentarem aqui, tá bom? Que eu vou ensinar para vocês. É uma massa bem fofinha, muito deliciosa, de sabor baunilha, certo? Então, eu fui aqui ajeitando, puxando o saquinho, com a minha mão, com luvas, muito importante, tá? Para você que tá começando, vim de novo molhando o meu segundo disco de massa, certo? Depois que eu molhei, eu venho então com a minha outra parte do recheio. Então, essa parte já eu coloquei o que tava na panela mesmo, porque foi a medida que sobrou, certo? E ficou certinho, vocês vão ver aqui no vídeo. Venho, despejo todo o meu recheio, tá? O cliente adora isso, todo o recheio, uma camada bem generosa. E com a espátula eu vim dando a primeira espalhada, certo? Fui ajeitando aqui, não precisa ficar certinho, pessoal, porque quando ele for na geladeira, a prensagem é justamente para isso, para firmar esse recheio, dar estrutura pro bolo e vai ficar com aquela camada de recheio bem bonita, tá bom? Depois, ó, eu venho com a colher e venho espalhando esse recheio para ficar mais uniforme, tá? Uma camada bem uniforme. Então, eu venho com a minha última camada de massa, bem grossinha também, ó, fechando esse bolo. Aí, eu dou uma apertadinha para segurar bem. E eu venho tirando o excesso que ficou ali, para não ficar desproporcional, tá bom? E, novamente, dou uma apertadinha para segurar e venho molhando essa última camada, para poder, então, tá fechando, certo? Esse bolo
para poder levá-lo à geladeira, certo, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, eu venho fechando, tá? Esse plástico cobrindo essa parte de cima do bolo para levar para a geladeira e permanecer lá na geladeira no mínimo de 8 a 12 horas, tá? Vai firmar bem esse recheio. E aí, pessoal, depois de 12 horas eu confeitei esse bolinho e olha só que lindeza que ficou. Olha a altura, fica perfeito para a gente poder espatular, tá bom, gente?